Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edrone Cash. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber mais uma das vozes super importantes do mercado do e-commerce, Luísa Lamarca. Tudo bom, Luísa? Olá, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou mais entusiasta aí da Edrone, né? Então é muito bacana estar aqui com vocês hoje. Me apresentando então, Por Ed, favor. rapidamente. Eu sou a Luísa Lamarca, atualmente eu estou como consultora na Lamarca Digital, mas eu já venho de uma história aí, de uma experiência 360 de alguns anos já. Então, eu tive atuações no varejo, na indústria, no B2C, no B2B. Além de todas as experiências no e-commerce e marketing digital, meu foco nos últimos anos é transformação digital, Isso é principalmente em indústria, moda. Agora eu tenho muitos clientes de moda. E além dessas atuações profissionais, eu também fui membro do conselho de conteúdo do E-Commerce Brasil. Olha aí. Foi muito bacana, isso foi em 2021. Muito aprendizado, super bacana. Também fui uma das embaixadoras do Mulheres do E-Commerce, embaixadoras do Líder e Com. Então, tem bastante coisa para contar. E, além de tudo, projetos de trabalho, a gente tem que ter o projeto do coração também, que é da Liga Digital, que é uma ONG, onde nós damos oportunidade, treinamos e ajudamos a entrada do mercado digital de jovens em estado de situação de vulnerabilidade, Olha né? aí. Então, a Liga Digital é o projeto que aquece o coração aí também. Olha que gostoso. E olha que importante até você passar toda essa visão, porque eu acho que faz super sentido pro assunto que a gente escolheu hoje, que se conecta muito com essa vivência que você tem, com todos esses anos de experiência. E aí eu queria começar esse papo fazendo a pergunta que abre o nosso episódio, que é, Luísa, qual que é o papel de um CRM dentro da transformação digital? Cara, é fundamental a gente ter clareza desse papel, porque na transformação digital, às vezes o pessoal acha, né, primeiro, o que é transformação digital? O pessoal acha que é ferramenta, é tecnologia, é tecnologia. Então, às vezes, lá na consultoria mesmo, eu vejo muito cliente falando, o que você acha que eu devia plugar? Carrinho abandonado, ferramenta disso, porque no e-commerce tem muito, além da plataforma de e-commerce que habilita a venda, a gente ainda tem muita ferramenta que nos auxilia, que nos potencializa a vender. Ok. Mas antes de decidir qual a tecnologia, você precisa se conhecer, entender o seu negócio, entender a sua base de clientes, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, e, acima de tudo, a estratégia. O que você quer fazer? Sim. Porque a tecnologia vai te habilitar no como você vai fazer. E aí que entra a transformação digital. Aquilo que você fazia antigamente no papel de pão, agora você tem ferramentas digitais para fazer. Então, antes de fazer a tecnologia em si, o como e depois a adoção, que ela vem aí para potencializar, enfim, IA aí que tá, né, ajuda a gente a fazer um monte de processo com muito mais eficiência e velocidade. O CRM, olhar para dentro de casa. Eu acho que isso responde muito, né? Olha para dentro de casa, olha para sua base, para o seu perfil, trata com carinho. A gente tinha um executivo que trabalhou comigo que a gente brincava, a gente luta, investe, conquista, faz branding, mostra produto, eficiência, tecnologia, bota todo mundo para dentro de casa e não olha para dentro de casa. Você precisa olhar para dentro de casa. Porque senão é que nem convidar para uma festa, você manda para... Chama todo mundo, você é super eficiente no marketing de... Trazer aquelas pessoas. de seduzir, entra dentro de casa, você não olha. Aí a festa dentro de casa não tá boa, o cara sai pela porta do fundo. Falando mal e falando, nossa, não acredito que eu gastei esse tempo vindo até aqui. Exato. Eu costumo brincar dentro muito dessa análise, que é igual o festa de casamento. Dá um trabalho organizar, dá um trabalho e um custo fazer, e o que não vai faltar é gente reclamando no final. Então, se você não tem como organizar com que a experiência seja boa, e eu acho que isso vai ser um dos pontos principais que a gente vai conseguir abordar hoje, qualquer estratégia está fadada ao fracasso. Porque hoje, dentro da transformação digital, a gente pode dizer exatamente que lá atrás, quando a gente trabalhava com papel de pão e uma caneta, anotando o nome do cliente, para depois chamar ele pelo nome a próxima vez que ele voltasse na sua loja, funcionava. Hoje em dia, se você não faz esse mínimo, o cliente nem sequer olha para você. Exato. E aí eu gosto sempre de validar essas ideias que eu tenho na minha cabeça. Você acha que parte da transformação veio com esse costume do mercado de querer um atendimento
nível um pouquinho acima? Porque eu acho que é isso. Quando a gente trata de imparcialidade, tem muito essa conexão do passado, desse generalista. Hoje em dia eu tenho a sensação de que quem não se personaliza tá ficando para trás. Eu acho que você tem toda a razão. E assim, Ed, apesar da transformação digital, ainda existem seres humanos. Gente. Isso é muito doido, Né? Então, assim, são pessoas. Então, pessoas têm costumes de um jeito, têm costumes de outro, tipo navegação. Você vai fazer um projeto de CRO, e aí, né, às vezes eu tenho um cliente que fala, não, mas eu quero assim porque eu faço assim. Mas é fácil de jogar isso fora. É só chamar 2 pessoas de salas diferentes da mesma empresa, que trabalham no mesmo negócio, e falo, navega aqui para mim. Vai navegar de um jeito. A outra, da outra lado da mesa, navega de outro jeito. Então, assim, pessoas, você tem que fazer de tudo para conseguir fluir para todos e de todas da melhor forma, né? Querendo ou não, eu acho que um problema que a gente tinha lá atrás, quando a gente fala em 10 anos atrás da internet, era que você podia vender online. A gente tava falando aqui nos bastidores, você podia vender online. Você botava R$10 no tráfego pago, você ganhava 100. Você botava 100, você ganhava 1.000. Era muito fácil. Por que era fácil? Porque não tinha ninguém jogando esse mesmo jogo que você. Tava lá, todo mundo descampando o mato. Hoje em dia, aquela pessoa que usou bem desse momento específico do mercado, entendeu como é que o jogo funciona, e hoje ele tem um atendimento personalizado, ele tem uma função diferente de venda para cada perfil de cliente. Tudo isso muito baseado nos anos de experiência que ele teve, olhando para dentro de casa, corrigindo os erros que eram cometidos. Para quem está começando agora, como que essa pessoa começa a fazer isso? Então, acho que as pessoas, né, dando continuidade, existem pessoas. Você precisa conhecer o seu cliente. Então, tem gente que fala, forma de pagamento, eu não quero ter boleto, eu não quero ter carteiras digitais. Tem gente que gosta de pagar no boleto, tem gente que gosta de pagar no cartão de crédito, tem gente que prefere o Pix. Então, acho que você que é empreendedor, que está começando agora, deixe a disponibilidade, deixe eu gosto ou não gosto, né? Acho que a gente tem que tentar fazer o que é mais eficiente. Então, deixe opções para o seu cliente, dê atenção para o seu cliente. Sim, vá atrás de tecnologia, porque é bacana, porque todo mundo vai amadurecendo, né? Sim. Os clientes digitais vão amadurecendo e a experiência e o ser humano, ele acostuma com aquilo que é bom, com aquilo que é legal e aquilo que é fácil. Então, você entra numa loja, você tem X facilidades e foi super fluida a sua compra, você vai em outra loja, vocês têm essa expectativa de ter uma boa experiência também. Então, fala, minha lojinha, eu sou pequeno ainda. Não interessa se você é pequeno ainda. O cliente quer saber de experiência naquele ambiente. Então, tudo tem que ser muito fluido, o mais fluido possível. Então, estude, vá atrás e fale com o seu cliente, entenda o seu cliente, dê personalização. Porque, apesar de digital, as pessoas são diferentes. Então, você tem que atender a todos da melhor maneira possível. E aí entra um ponto que eu gostaria de consultar com você para ver se você concorda comigo. Muita gente, quando ouve o que a gente está falando agora, fala, mas eu não vou conseguir fazer. Gente, faça o básico bem feito. Nossa. O que a gente está fazendo e falando aqui não é para você ter a operação da Amazon. Gente, não, calma aí também, né? Calma aí também. Passo de cada vez. Mas como você pode ser a próxima Amazon de um modo simples? Pô, vai ter 800 SKU dentro da sua loja? Por quê? Você vai dar conta? Começa pelo básico. Projeta 100 SKUs ali, valida aqueles produtos. Porque tem loja de um produto. Tem loja de um produto. Quer ver um exemplo que eu sempre me espelho muito no mercado de fora, porque eles já estão mais maduros e tudo mais. Alguém de casa aí, comenta aqui pra gente, já abriu o site da Balenciaga? O site da Balenciaga, até a última vez que eu vi, tinha 23 produtos. Sensacional. O ticket menor que eles tinham lá era de R$12.000. Um e-commerce gigante, simples. Parece uma obra de arte o site deles. Não tem um pop-up, não tem uma inscrição de... Não tem nada. Você entra lá, olha a vitrine, escolhe para comprar, paga e vai embora. Pois é. Isso foi uma decisão da marca. A gente não está falando de uma marca pequena. E a gente não está falando assim, não existe certo ou errado, né? Existe o que funciona. Exato. Olha, essa palavra funciona, para mim, é meu mantra no e-commerce. Porque, às vezes,
principalmente na parte dos criativos, né? Ah, é meio marketing, eu gostei, eu não gostei. Falei, gente, eu não quero saber do que gosta, eu quero saber do que funciona, porque o que eu gosto, o outro não gosta e é por aí vai. Então, qual é aquilo que funciona? Tá aí teste AB, né? Quando a gente vai fazer comunicação, Nossa. eu falo conta dados, não há argumentos. Vamos testar? Porque às vezes o azul é melhor do que o verde, o dono gosta do verde, o analista gosta do azul. Não tem que E o cliente gostar. não gosta de nenhum dos dois, ele gosta de laranja. Pronto. Então, vamos testar, vamos ver aquilo por eficiência, vamos ser estratégico e, acima de tudo, gente, vamos ser analítico, né? Eu acho que... E aí, essa é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, porque eu acho que é um dos maiores perigos do e-commerce brasileiro. E agora eu vou colocar muita gente em casa aí de calças curtas. Opa. Você acha que o brasileiro tem problema com matemática? Parece uma pergunta tão besta, né? Mas eu acho que muito do perfil analítico que falta para as pessoas é exatamente essa infeliz instabilidade matemática. A pessoa não conseguir olhar para aquele número e ter certeza do que aquilo está dizendo. Cara, quando a gente vai falar disso aí, até me deu um déjà vu aqui de uma situação, tá? E falando da matemática da coisa, ela está em vários aspectos, em vários momentos Sim. da vida de um gestor de um e-commerce. Então, assim, estamos chegando aí em Black Friday, daqui a pouco vem, ou que não seja, que seja qualquer tipo de campanha que você vai fazer. Gente, conta, tem que fazer conta. Estou, assim, cansada de ver cliente meu que eu olho o histórico, eu falo, o que aconteceu aqui? Eu olho os números, né? Me dá acesso a números, eu vou vendo os números mudando, eu falo, o que aconteceu aqui? Então, eu já vi assim, Black Friday, porque a agência que eu trabalhava falou que no Black Friday só vendia porque tinha que angariar cliente novo e eu fiz 50% na loja toda. É errado? É certo? Depende. Né? Você vai queimar a tua loja? Qual que vai ser o impacto financeiro disso? Outra coisa, qual vai ser o impacto de psicológico nos clientes que você vai vender um produto a 50%? Se eu estou numa loja, eu vou comprar esse copo custa R$100. Amanhã está vendendo ele por 50 e depois volta para 100, eu falo, ele podia vender a menos. Ele tá me trapaceando. Tá estranho isso. Eu vou procurar um lugar que me venda 75 e vou comprar lá. Exato, né? Então, assim, e a conta fecha? Porque aí eu olhei os números, a venda bruta realmente subiu 60% no Black Friday. Uau! Sensacional. E a Paga margem, conta. meu amigo? Quanto sobrou dessa aí na linha final para pagar todos os custos fixos, fornecedor, produto? Dar retorno pro teu caixa e fazer você sobreviver. Não, né? E aí, até um dado para complementar esse. Então, não tenha medo de números, estude, faça contas. Outras coisas, né? Vem uma coordenadora comigo, quando eu estava na operação. Vamos fazer essa campanha? Nananana. Conta. Gente, e fecha a conta. O que é fechar a conta, gente? Sobrar o suficiente para você pagar todos os seus fixos e reinvestir na empresa, no mínimo. Né? Não estamos nem falando de lucro. Façam conta. Então, assim, Black Friday vai estar aí, o que eu faço? Olha... Exemplo, tá? Tem que fazer, cada um tem o seu nicho, seus problemas, né, soluções. o seu segmento. 80% eu tenho que fechar no preço cheio e esses 20% do meu mix eu vou fazer uma promoção absurda. De X, PTO. Desses 20%, 10% dele eu vou fazer 60% de desconto, porque é produto velho, eu tenho que desencaixar, eu só quero retornar o custo. E vou usar ele como uma estratégia de atração para uma degustação, quem nunca conseguiu comprar na minha loja ou quer conhecer a oportunidade do Black Friday. Depois, trata esse cliente que entrou na festa com carinho, né? Quem está lá dentro de casa agora, como é que você vai reter esse cara e vai fidelizar esse cara para ele ter recompras? Não é só joga lá dentro de casa e se vira. Observa depois, né? Eu fui olhar nesse cliente em específico, a base dele que ele conquistou durante o Black Friday, vendendo 60% a mais, sensacional. 10% disso comprou um segundo pedido na loja. Foi estratégico? O que foi feito? Então, assim, não tenham medo da matemática, façam a matemática, façam conta e pensa. E aí, como eu disse, para complementar, para quem ainda não está com medinho da matemática, eu vou trazer um dado bem matemático, sincero para vocês. Todo ano, mais de 30% dos e-commerces que fazem campanhas de Black Friday quebram. Nossa. Dentro de um ano. Eles não chegam na próxima Black.
Nossa. Sabia? Eu fui caçar esse número porque a gente tá nesse momento de É preparo. muito complicado. E entra muito nisso. Por quê? E aí, não querendo atrapalhar as vendas de ninguém, E mas não só Black Friday, não tá? só Black Qualquer Friday. promoção que você for fazer, você tem que ser em estratégico. parte estratégica. Acontece cases como esse. O cliente vira e fala assim, a Black Friday é o momento do meu ano, eu preciso vender. E aí ele faz de tripas coração para vender. Ele coloca um dinheiro no tráfego que ele não tem, ele coloca um investimento muito alto, ele gera uma percepção de venda muito errada para o cliente dele. É míope, né? Cria um estresse dentro da própria operação, Nossa. porque muitas vezes ele faz esse estresse externo se tornar um estresse interno, porque a operação dele não está pronta para embalar, o frete dele não está competitivo, a logística dele não vai conseguir entregar a tempo. Ele cria, Esse é outro ponto, né? ele cria uma bomba relógio dentro da própria casa. Por quê? Porque ele não olha para números, porque ele não está conseguindo se preparar da maneira correta. Ele tem uma Black Friday, a Black Friday funciona, ele ganha um respiro e ele acha que no Natal ele vai voar. E aí ele faz um segundo investimento. Quando a gente chega na época mais baixa ali, que é janeiro, fevereiro, principalmente no mercado brasileiro, porque o brasileiro Falta tem que de pagar férias, conta, tem as contas grandes de início de ano, né? Ele tem que pagar essas contas também, porque no fundo, todo empresário também é gente, né? Ele tem que pagar o fim de ano dos funcionários dele, então 13º, férias, papapá. Ele não tem retorno por causa da sequência de escolhas erradas que ele acabou fazendo. Lá pro meio do ano ele falha, ele quebra, ele tem que abrir falência. Por quê? Porque ele fez uma escolha ou uma sequência de escolhas erradas em uma data que pode sim ser a data que vira pode venda. ajudar. Pode ajudar. O que eu tô falando aqui não é para falar que a Black Friday é um tiro no pé. Não usar de estratégia na Black Friday é um tiro no pé. Exato. E para toda promoção, né? O que você vai... Nossa, Luísa, mas eu vou só usar produto encalhado que ninguém quer mais? É uma estratégia, né? Você utilizar esse período do ano para você desovar aquilo que está parado, que, né? Produto parado é dinheiro parado e dinheiro que custa, porque a armazenagem, ela custa. Isso é um outro aspecto que muitos empreendedores não põem na conta do custo, né? Eu já peguei empresário falando assim, eu olhei o histórico de venda, que a gente chama da idade do estoque, vou lá e vejo que tem produto que está 1 ano sem movimentação, 1 ano sem vender. Tem, sei lá, 3 caixas, vamos facilitar aqui para a gente pensar em cubagem, em espaço, né? Tem 3 caixas de produto que não vende há 1 ano e vamos dizer que este produto, essas 3 caixas custaram custo de aquisição de R$1.000, para facilitar a conta da matemática do pessoal aí que tá meio devagar na matemática. R$1.000 essas 3 caixas, tá? De custo lá 1 ano atrás. Então, hoje elas já custaram muito mais. Aí você fala assim, vamos vender a 900? Nunca! Jamais vou vender com margem negativa. 1 ano parado. E você já tentou vender ele em promoção e às vezes o produto não rola, porque ele não está comercial, etc, etc. Não comunicou bem para servir de atração, né? Eu falo, não, esse produto não custou R$1.000. E os 12 meses que ele tá parado dessa aqui, cubagem que você está pagando esse espaço, né? Seja para você mesmo, seja para um CD terceiro, só de gerir aquele espaço ali, você já tem um custo maior que isso. Então, aí eu falo, o que você prefere? Ficar mais 1 ano e acumular mais, sei lá, vamos falar que o custo para facilitar a matemática, foi 500 nesse 1 ano, então você já tem 1.500 de prejuízo. Vai virar 3.000? Vai virar 3.000 ou você quer recuperar 900? Nesse momento, pessoal, é escolher minimizar o teu prejuízo, porque um produto que você não vende há 1 ano já foi, já morreu, já está doendo na carne do empreendedor. E aí, sabe um ponto que eu acho muito legal? Porque dentro da parte de consultoria, eu já tive exatamente um cliente como esse. Só que tem um fator decisivo. Ele usava Edrone. E aí entra aquele momento quase que vendeu o peixe, mas não é exatamente isso, gente. Por quê? Porque é o poder de uma ferramenta que faz análise. Ele tinha um produto muito específico que era um produto muito caro. Ele era muito caro mesmo. A gente sabia que, tipo, a média de produtos dele da loja era um ticket de R$1.000.
Esse produto em específico custava R$ 24.000. Nossa. Então, tipo, eram 24 vezes o valor do ticket médio. Eu falei, cara, como que a gente vai fazer isso? E ele, cara, eu preciso... E ele tinha 8 unidades que ele precisa... Tipo assim, a gente tá falando de muito dinheiro parado na mesa. Eu falei, cara, eu preciso urgentemente desovar isso. Eu falei, cara, qual que é o menor preço que você consegue fazer desse negócio? Cara, eu consigo... Pra me livrar, eu consigo tirar isso aqui, sei lá, 60%. Eu falei, opa! Aí ele falou, mas pra quem que eu vou vender isso, cara? Não sai. Eu falei, cara, abre a iDrone, vai nesse produto e olha lá todo mundo que andou visualizando esse produto no último 1 mês. Não, mas quase ninguém. Eu falei, cara, olha. Mas que seja. Olha, vê lá. Tinham 300 pessoas que tinham visitado o produto. Eu falei, a gente vai fazer uma comunicação específica só para esses caras. Só para essas pessoas. A gente criou uma trilha de comunicação que primeiro falava sobre o valor não valor financeiro, mas o que aquele produto poderia influenciar, como aquilo era importante, porque era um produto de health. Então, que problema que ele resolvia. Que problema que ele resolvia, como que ele podia ajudar. E aí a gente conseguiu desenvolver um problema matador. E agora eu vou acabar tendo que falar qual que é o produto. Eu não queria, mas eu vou ter que falar. Era uma lava-louça. Problemaço, galera. E aí a gente falou... Eu falei, cara, eu sei como que a gente vai vender isso. No final, assim, ó, porque a gente fez a trilha, uma trilha de convencimento e tal. E sabe a parte que a gente entendeu que era um problema muito grande? Das 300 pessoas que tinham visitado esse produto, 90% era homem. Aí eu falei, eu sei como que a gente vai matar esse problema agora. Sua esposa não para de brigar com você, pois você não lava a louça? 60% de desconto agora e nunca mais tem esse problema. Vendemos todas as unidades. Não foi do dia pra noite. Não foi um movimento simples. Mas um produto que estava parado há mais de 1 ano, a gente conseguiu dar vazão em todos eles em 1 mês. Qual foi o segredo do sucesso? Olhar. Análise. E aí, detalhe, uma parte importante, tá? Dos 8 que tinham, a gente vendeu 6 em promoção. 2 a gente conseguiu vender no preço cheio. Porque a gente criou esse FOMO e eu falei, cara, ó, a hora que acabar essa promoção que a gente tá falando, a gente vai ter que voltar ao preço normal. Vendeu, não vendeu. Porque senão a gente se queima. Você tem que ser senão verdadeiro. A gente se queima. Exato. Aí, não, beleza, vai ser 1 mês da gente rodando. No finalzinho dos 45 ali, acabou a promoção, veio 2 pessoas e compraram ainda. Então, olha só. Olha que massa. Por quê? Porque a gente fez uma análise de perfil. A gente olhou para usabilidade dentro de uma ferramenta e falou, como que isso soluciona um problema? Então, dentro de um CRM, principalmente no digital, porque e aí isso é um conceito que eu trouxe de vendas, de vivência de vida. Pô, eu tenho um dos meus melhores amigos, ele é funcionário da Casa Bahia há 15 anos. E ele gosta. E eu já falei pra ele, eu falei, cara, você podia vender gelo pra esquimó. Ele falou, mas eu gosto de trabalhar na Casa Bahia. Eu gosto. E aí eu perguntei pra ele, falei, mas por quê? Porque eu vejo de longe o cliente vindo, e aí eu já sei, se é um cara mais velho com uma moça mais nova, eu já sei que é com a moça que eu vou falar de tecnologia, é com o cara que eu vou falar de dinheiro. Quando vem um casal, eu sei que pra mulher eu vou mostrar essa funcionalidade. E pro homem eu vou mostrar como que isso vai facilitar a vida dele desse jeito. Então, um bom vendedor, ele já faz essa análise. É isso aí. Um bom vendedor já faz essa análise. Você, dono de e-commerce, a sua diferença é que você não olha no olho de ninguém. Você tem que olhar em linhas e números. Exato. Essa é uma parte muito diferente. E é por isso que eu voltei lá naquela pergunta. Você acha que o brasileiro tem problema com matemática? Porque para olhar para esses números demanda, sim, um certo conforto com matemática. Exato. Algumas pessoas têm, sim, um pouco mais de resistência, eu diria, né? Nem a palavra problema, né? Às vezes é resistência, é falta de costume. Mas, gente, você sendo um empresário, você sendo empreendedor, tem que olhar para os números dentro de casa. Quantos e quantos clientes que eu atendo hoje que estão começando, me ajuda, eu fiz aqui, abri a loja, aí eu falo, mas qual você fez o plano de negócio? Começo a olhar para o lado. Aí tem uma palavra que é um monstro, conhece? Que eu pergunto, o pessoal treme e eu falo, mas você fez o DRE do projeto? É de ir para lá, assim. Eu fico impressionada, né? Como que você começa um negócio sem ter uma projeção? Vou até fazer uma parte importante aqui, momento tecla SAP. Luísa, para o pessoal de casa, o que é um DRE, para quem não sabe? Tá. DRE, para entender as siglas, né? Isso. Demonstrativo de resultados, né? Da empresa. E aí, você... mas eu não tenho resultado ainda, eu vou fazer um plano de negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai listar, vamos lá para o nosso copo.
vou vender um copo desse a R$100 para facilitar a matemática, tá? Custo do produto, 50, ok? Eu vou comprar por 50 e vou vender por 100. E aí a gente está facilitando a matemática porque a gente está falando de 50 já fechado. Sem imposto, sem frete, sem nada. É a primeira. 50. Aí vai lá na sua planilhinha, no seu caderno, que seja, se você for mais analógico. Aí você fala, ok, custo bruto do produto, 50. Qual que é o custo da venda? Né? O que é o custo da venda? É tudo aquilo que eu vou ter que investir para conseguir vender. Então, eu ponho custos de marketing, eu ponho custos de publicidade que eu tiver, e aí você vai quebrando. Ah, eu vou investir num influencer, eu vou investir em mídia paga, eu vou investir no CRM, eu vou investir... Aonde você vai investir, que é o custo de venda? Ah, vou ter um time de venda, vou ter o WhatsApp, eu vou... Que é lá na Hidrônia a gente vai fazer para a base, e vai ser tantos SMS, ele vai... Aí você vai falando tudo que você vai fazer. Aí depois você vem os custos fixos. Ah, quais são os custos fixos que eu tenho? Aí a você mensalidade da tua plataforma, a mensalidade, o estoque, tudo. O teu funcionário. Você vai pegar tudo que for fixo, que for variável, salário das pessoas, aluguel, água, luz da sua empresa, tudo isso você vai fazer isso, claro, não por um produto, né? Cada um você vai dividir por todos eles. Isso de todos os seus produtos da sua loja, e aí você põe ainda os impostos sobre a venda. Tem que não são poucos no Brasil. Não são poucos, né? Tem lá ICMS, PIS, COFINS e tal. Ah, mas eu não sei. ChatGPT vai te explicar como fazer. Eu adoro que hoje em dia a gente tem um tutor em casa para quem quer usar. Que você troca uma ideia ali com ele, conversa, explica e fala para ele assim, mas explica isso para leigo. Ele vai explicar, não é sensacional? Na minha época não tinha isso. Na minha época a gente tinha que ler um livro inteirinho. Né? Fazer curso, pagar caro. E às vezes nem saía com o conhecimento que você queria. Né? Triste essa parte. Botou tudo lá, tira lá os seus custos, por quanto você vendeu, quanto vai sobrar. Isso você vai fazer não só de um produto, você vai botar essa planilha bem longa de todos os produtos que você vai vender, com tudo aquilo que vai custar, logística, e aí fala, ok. No começo, você vai ter que o quê? Investir na sua empresa, porque você comprou o monitor que vai estar na sala, e o preço desse monitor você vai diluir durante 12 meses. Eu sempre falo, faça de 2 meses para frente. E aí você vai chegar num resultado mais ou menos assim. Por exemplo, não é preto no branco. Não é preto no branco. Estou dando um exemplo simples para facilitar a matemática. 3 meses da operação eu vou fechar no negativo, porque eu vou estar investindo ainda no começo da operação. Depois, no 4º mês, eu vou faturar, sei lá, vai sobrar 10 mil. No 2º mês, aí eu vou botando meta de venda. Falo, o quê? Eu não posso ficar 6 meses no negativo. Tá, e quanto você precisa vender para não estar no negativo? Aí fala, não, então em vez de vender 100 copos em 3 meses, eu preciso, para fechar no negativo depois de 3 meses, eu preciso vender 500 copos. Qual é o esforço? O que o fixo você mantém? O que você diminui? Aí você vai fazendo a ginástica da matemática, tira daqui, diminui ali, aperta aqui. Então, eu só consigo investir tanto em mídia. Só que eu investindo em mídia, se eu investir eu investi R$1 em mídia, para fechar no positivo, ou todos esses custos, eu vou ter que retornar para mim 6, 8. Em vez de contratar um analista logo no começo da operação, custando R$6.000 um analista, vou começar com um júnior custando 3. Vou pegar um estagiário. Né? Um estagiário, vou fazer eu mesmo, equipe. Né? Tem um CEO de MEI. Né? Até onde eu consigo fazer tudo sozinho. E hoje em dia dá para fazer, tá, gente? O que a gente tá dizendo aqui, obviamente, igual eu brinquei aqui, mas é um tecla SAP, mas é um tecla SAP porque eu tenho certeza absoluta que deve ter gente ouvindo. E a hora que a gente falou DRE, a pessoa ficou assim, o que é isso? O que é isso? Tá explicado? E o porquê que é importante explicar, e o porquê que é importante ter um CRM, e o porquê que é importante tudo isso que a gente tá falando. Primeiro, porque transforma a sua operação digital em algo visual. E a gente não tá falando do visual só de você abrir o site que aparece na tela. A sua vitrine digital. Não, calma aí. Quanto que eu tenho de estoque? Quanto que isso custou? Quanto que eu quero vender? Qual que é o preço máximo que eu posso vender isso? Qual que é o preço mínimo? Todos esses numerozinhos... daí que sai as metas de venda, Exato. Né? Todos esses numerozinhos, você começa... Se você faz desde o começo, você tem um controle na sua mão
que, vamos ser muito sinceros, poucas operações têm. Exato. Poucas operações têm. Porque você Às vai vezes nem as grandes têm, viu, gente? Porque Não você vai pense que você é saber- pequeno, tá começando agora, Exato. tô empreendendo, eu sou uma loja média, tô fazendo tudo errado. Não. Saiba que a gente encontra de tudo por aí. Às vezes a gente encontra um pequeno super bem organizado também. E esse pequeno, muito bem organizado, quando ficar grande, ninguém vai acreditar que já foi um pequeno. Exato. Porque tem gente que, eu costumo brincar, tem gente que tem loja que já nasce com alma de grande. Por quê? Porque ele sabe exatamente Onde que é? aonde que tá a dor. Porque dor é isso. Dor é chegar perto de uma promoção e ele falar, vou meter 60%. Por quê? Porque a agência falou. Não, Mas e aí? nem O sei. que é que isso vai dar de retorno? Como é que isso vai funcionar a longo prazo? Porque se você tem um planejamento como esse, você consegue olhar, ó, se em 3 meses eu não vender 500 copos, eu não vou estar no azul. Mas eu não vou estar tão no vermelho assim. Dá para eu compensar vendendo o copinho pequenininho, que já complementa um pouco mais minha renda. Daqui a pouco, esse é um outro tópico que eu gosto muito de trazer, que é muito legal. O dono de e-commerce muitas vezes tem o produto favorito. Sim. Igual a gente tá falando aqui do copo. Às vezes o dono do e-commerce ele vem com a ideia de, cara, eu vou ser disruptivo agora, eu vou vender um copo que ninguém tem. E esse copo é muito legal. E quando ele lança, o copo de fato vende. O copo de fato funciona. Até que ele vira uma commodity ali do mercado, todo mundo tem. Só que aquele cara fica abraçado Insiste. no copo. Enquanto ele podia lançar mais um mix de produtos embaixo daquele guarda-chuva e continuar fazendo a coisa funcionar. Às vezes ele tem um outro produto que tem vazão. E aí eu falo isso por experiência, porque eu tenho clientes que já passaram por isso. Muitas vezes o cara fala, não, meu produto principal é o copo, cara. É o copo. Aí você olha lá na análise do cara, pô, você vendeu um copo hoje e você vendeu 10 canudos. Não, mas o copo, cara... Eu falei, não, mas Você me fez lembrar. o canudo você tem margem até pra vender mais caro. Vai continuar vendendo. Mas é que o copo, O cara... cara insiste. Aí você fala, meu... Sabe onde a gente viu isso? Num filme que eu assisti esse final de semana, aquele do Twitter, que a menina ajuda e depois ela cria o Bubble. Ai, como é que chama eu o filme? sei qual que é, mas eu... O cara, quando ela começa, assim, Aham. o cara investia num produto lá e ele falava, e o produto tal, e o produto tal? Alguém tem alguma ideia? Ninguém nada. Ele, mas eu quero vender o produto tal, eu esqueci agora. E depois ele fala, e aí tá, e aí o dono, super desanimado, tipo, que droga, tenho que falar na sessão do e o Tinder, que tá. Todo mundo, um monte de ideia. E aí o Tinder virou, mas era aquilo que você falou, né? O exemplo que me remeteu agora. Às vezes não é aquilo que você quer, você tem que estar mais aberto, né? Porque eu acho que tem isso também, dentro do digital, dentro de ler esses números, dentro de fazer análise. E foi o que a gente começou desde o do princípio falando. Gosto varia. Pessoas variam. Experiências variam. Uma outra métrica que eu acho muito legal para nós que somos velhos do mercado, infelizmente. Não velhos, Não, somos velhos de experientes. mercado, somos bem experientes. Temos mas maturidade digital. Isso. Pô, você deve lembrar da época que a palavra de ordem no e-commerce era o funil de vendas. Porque o funil de vendas, você tem que movimentar o seu cliente dentro do seu funil de vendas. Aí eu fui numa palestra muito legal, ministrada pelo pessoal da Meta, e em sequência teve o pessoal do Google. O pessoal da Meta falando sobre como que funciona o movimento de direcionamento de anúncios deles hoje, que é muito legal. Okay. E aí veio o Google, que jogou uma pá de cal em cima, falando, não existe mais o funil de vendas. Essa é o modelo de pesquisa e conversão hoje. E jogou um painel assim gigante na tela. Da jornada, que é uma coisa louca. Que não é mais um funil, é um espiral. Porque a pessoa ela faz uma primeira pesquisa de lâmpada. Daqui a pouco a palavra lâmpada conectou com a keyword que é iluminação. E aí esse cara ficou interessado numa iluminação LED. E aí a iluminação LED levou ele para um influenciador tal. Que aí ele foi pesquisar a iluminação quente e fria é um negócio. E sabe por que eu acho que isso também é muito mágico. Eu sou muito feliz de estar passando por essa transição. Por quê? Quanto conteúdo, quanto conhecimento a gente pode pesquisar hoje, né? Pois é. Isso... Antigamente, não. Você ia lá, eu quero uma lâmpada. Agora eu tenho um podcast de arquiteto falando. Hoje eu não faço mais nada na minha casa. Sem consultar sem estudar. Fazer um curso, eu brinco com... Às vezes eu discuto com o meu esposo, né? Tal coisa, mas onde você tira isso? Fiz o curso na internet. Eu me baseei nas vozes da internet.
E é muito bacana, isso é muito privilégio, né? É Sim. muito mágico isso. Quando eu era jovenzinha, adolescente, eu queria fazer receitas, ficava em tarde em casa, né? Não tinha essa... Foi quando saiu o celular, abafo. E aí, eu ficava fazendo receitas. Eu pegava o livro de receitas e ficava... Estraguei tanto ingrediente, gente. Hoje, quando eu quero fazer alguma coisa, eu ponho, né, na No internet, YouTube. no vídeo do YouTube, como fazer. Você vê o ponto do negócio, né? Não é assim, vai e faça até ficar uma massa fina. Escrito, Defina. o que é fina, Jesus? Hoje você vê ela lá, a massa tem que estar fina. Meu, então assim, se até para receita tem alguma coisa... Meu, eu falo para os meus filhos, né? Ah, mãe, meu, até para amarrar tênis. Você vai em algum lugar, tem alguém explicando como é que amarra tênis. Né? Então, o empresário, como é que o cara... Eu fico olhando assim, eu falo, poxa... Como que você não tá sabendo isso? Como é que você não pesquisou nada em lugar nenhum antes de abrir sua loja? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso faz muito sentido. A gente hoje vive num momento mercadológico muito privilegiado. Demais. Muito privilegiado. Demais. A tecnologia... Eu já até fichinha batida aqui no podcast, mas eu falo pra todo mundo de como foi a minha reação quando eu recebi o link do ChatGPT a primeira vez. Hoje em dia, quem não sabe o que é ChatGPT, quem não sabe o que é a gente fala um nome técnico, né? Quem não sabe o que é uma LLM, aí você fala, ai, mas o que é LLM? ChatGPT. Ah, sim, todo sim. mundo tem um ChatGPT agora. Sim. Não, chama LLM, elas já existem há muito tempo, mas agora virou está normal. acesso, Então, o ChatGPT é isso, a criação de imagem por inteligência artificial. Agora a gente está vendo a criação de vídeo por inteligências artificiais. A gente tem chatbots, Gente, quando eu comecei no e-commerce lá atrás... Era machadinha e pedra. O Google, o GA4, nem existia. Era o painel do Google e era bem diferente. Então, o mercado hoje ele está muito mais maduro, ele está muito mais propenso a melhorias e mudanças. Informação disponível. E ainda assim, um dado super valioso que melhorou um pouco, mas ainda está ruim. A gente tem só 37% do mercado brasileiro inteirinho digitalizado. Quer dizer que tem mais de 60% do Brasil que vende alguma coisa e que vende ainda de mão em mão, na lojinha, no analógico. De novo, gente, isso não é problema nenhum, tá? Exato. A diferença é que você pode ser, essa pessoa nesse momento, tá ouvindo o que a gente tá falando agora, ser o maior vendedor do seu bairro, enquanto você podia ser o maior vendedor do seu estado, o maior vendedor do país, o maior vendedor a nível mundial, porque é isso que o e-commerce permite. O Ed, as pessoas às vezes têm essa resistência pelo novo, né? A gente não tá aqui falando que tudo que era analógico, o jeito que você trabalhou, porque às vezes tem gente, empresário, ouvindo a gente, falando, mas eu tenho 20 anos de empresa, eu já atuo nessa área há 20 vocês querem anos. Me ensinar... Quem é você para vir aqui agora e falar que eu tô fazendo tudo errado? Não, gente. A gente não está falando, bato palmas para os seus 20 anos, estão fazendo certo, continue fazendo assim. Funciona. Um ajuste ou outro você vai fazer, porque é normal, porque nesses 20 anos, se você olhar a sua própria história, você vai ver que você mudou algumas coisinhas. Mantém esse e vai pondo o pezinho lá no digital. Ninguém está falando, como você falou mesmo no começo, né? Você sair do seu atacado, né? Do seu... do seu eixo modelo, que já tá funcionando. do seu modelo, do seu varejo, seja lá a sua indústria, o que for, que não é digital ainda, para virar a Amazon para o dia seguinte. Não é isso que a gente está falando. É simplesmente, eu acho que o recado principal aqui seria: abra sua mente, comece a olhar para o mundo digital, faça do mundo digital um instrumento de melhoria do seu negócio, seja lá em que aspecto for. Porque agora ficam falando de IA, tudo tem que ser IA. Não, a IA não vem aqui e deixa a gente em casa sentado assistindo dorama ou whatever que você quiser assistir. A IA está aí para ajudar eu ter menos trabalho, não menos trabalho, mas dar mais eficiência e fazer de formas diferentes aquilo que eu já fazia. Um conceito muito legal sobre a IA. Diga aí. Que é, a IA, ela te dá uma coisa que até então nada no mundo conseguia te dar. Tempo. Isso é muito bacana, gente. Porque a partir do momento onde você tinha... E aí a gente tá... Vou abstrair aqui para algo muito maior. Mas você tinha que sair da sua casa, encontrar uma pessoa... Encontrar, literalmente, você tinha que pesquisar e encontrar uma pessoa que fosse capaz de te explicar sobre um assunto. Uma livraria que vendesse aquele livro. Um psicólogo para atender os seus chamados psíquicos.
e agora você tem a tecnologia. Vai fazer o melhor? Na Não palma vai. da mão. Não vai. Não vai substituir um médico, não vai substituir um psicólogo, não vai substituir um especialista. Mas dá uma luz, pelo menos. Mas ela abre caminhos. E caminhos esses que, se você sabe fazer a pergunta certa, vai te levar para caminhos ainda melhores e melhores e melhores. Então você ganhou a única coisa que não existe barganha no mundo: tempo. Porque olha quanta coisa que você ia ter que fazer que agora já não precisa mais. Isso é sensacional, né? Tem um conhecido meu que eu tenho muito orgulho de falar que ele tá chegando na marca dos 500 livros lidos na vida. Pô, isso pra mim... E ele não lê uns livrinhos pequenininhos, não. São umas diamantas desse tamanho. E eu falei assim, cara, olha que massa. Ele falou, pra você ver, né, cara? Mas sabe o que eu tenho feito agora? Eu tenho lido menos. Eu falei, por quê? Porque agora eu pergunto as coisas pro ChatGPT. Porque ele tem uma bagagem de 500 livros na vida dele, que ele tá revisitando esses livros, e as partes nas quais ele ficou com dúvida, ele não entendeu alguma coisa, ele queria se aprofundar mais, ele vai lá e conversa com o ChatGPT, e ele tira mais e mais conclusões e coisas daqueles livros. Então, olha que massa. Ele tá se enriquecendo de um conteúdo dele mesmo. Ele vai lá, ele fala, li o livro tal, achei isso, gostei disso. Ele meio que faz um modelo de semicrítica ao livro e ele debate com o ChatGPT. É isso. E ele olha, observa. E olha quanto aprendizado a gente está tirando de tecnologia. E aí conecta de novo, lá na parte do começo. Olha como o mercado todo está em movimento. Como você precisa estar de olho nesses movimentos. E aí a gente conecta isso com o CRM, conecta isso com outras ferramentas, mas... O principal, e aí eu até falei que a gente ia acabar chegando nesse ponto, que é a experiência do usuário. Exato. Porque no fundo, dessa piscina gigante de coisas que a gente falou, tudo é para lá no final agradar o usuário final. Então, você pode ligar uma IA que vai ler o comportamento do teu cliente e vai te dizer que o melhor produto para ele comprar, para você ofertar para ele comprar, não é o que você acha que ele quer, mas sim aquele que ele visitou 3, 4, 5 vezes nas últimas 5 semanas. Você não precisa mais fazer essa leitura. Tudo automatizado, a IA né? já vai fazer para você. Exato. E olha isso como isso ganha tração. Porque, essa é a parte muito doida, né? Porque a gente fala isso em cenários de aí você fala, mas um cliente, agora escala. Exato. E vai escalando. Vai transformando isso em exponencial. Você tem um cliente, você tem 10 clientes fazendo isso. Opa, são 100, 1000, 1 milhão. Olha quanta gente, quantas conversas diferentes você está tendo com pessoas diferentes, impactando ela com uma maneira única e diferente. Não tem braço capaz de fazer isso, senão a tecnologia. E é muito bacana isso. Acho que você foi muito... Eu fico meio filosófica, assim, né? Pensando realmente, né, o tempo, né? O que a gente economiza de tempo? Às vezes de braço, a gente que é empresário, que está investindo no negócio, em vez de você ter monte de braço lá, você pode centralizar o seu investimento, esses custos, otimizando isso com ferramentas que te dão mais eficácia e mais escalabilidade, né? Escalabilidade potencial para isso. Então, assim, não tenha medo, né, de tecnologia, de pesquisar, de curioso, é tudo tão... Eu falo, minha geração, né, dessa geração nova que já nasceu, né? Já nasceu no tech. Os Gen Zs da vida já nasceram aí tendo essa facilidade de acesso à informação e pesquisar. Você que é empresário, pesquise, então. Pesquise sobre o seu negócio, porque, assim, é uma questão de proteção do seu negócio. Total. É uma proteção para o seu negócio. Então, transformação digital não é uma coisa, não é uma crítica. Então, às vezes, eu acho que assim, como é que fala? A síndrome de Gabriela que fala, né? Eu fui sempre assim. Eu nasci assim. Não vamos largar a Gabriela, tadinha, por aí e vamos dar oportunidade, vamos abrir os olhos e pesquisar um pouquinho e falar como é que eu vou proteger meu negócio, agora o mundo está mudando, preciso mudar tudo? Não. Mas eu estou vendendo... Não, tá tudo bem, continua fazendo e tenta abrir novos patamares, novos canais de venda. É porque também tem isso. Eu acho que o brasileiro ele tem uma mania de ser o cara do 880. Então... Não faço nada no digital porque eu não tenho braço, eu não gosto, eu não consigo. Aí você fala, cara, mas precisa fazer. Então eu vou parar a minha operação e vou só pro digital. Eu falo, cara, mas você vai radical? Por que você vai parar com da onde sai o seu dinheiro para ir para um lugar que você ainda não sabe se vai dar dinheiro? Então, assim, é o que eu costumo... Não estamos na pandemia já, né? Tipo, de novo, fecha tudo e agora faz digital. Socorro, né? Mas não. Eu falo para todo consultado meu.
você tem um orçamento de inovação. Se você não tem, você não de casa não tem, tenha. Começa a pensar nisso. Comece a pensar nisso. O que é inovação? Agora tem o ChatGPT 9, né? Que, pô, todo mundo tá usando o ChatGPT 9. Pô, vou pegar um pedacinho do meu orçamento de inovação, eu vou contratar aqui um mês do ChatGPT 9 para eu entender como é que funciona, para eu estar um pouco a par. Pô, realmente funciona, me ajuda. Então, vou ter que trazer para dentro de casa. Consigo resolver X, otimizar X situação ali, X Perfeito. processo. Um exemplo que aconteceu. A gente sabe que o tráfego pago é quase hegemônico. Todo mundo faz tráfego pago. Aí eu tinha um consultado que ele fazia um tráfego pago que funcionava. Ótimo. Aí a gente entrou no momento de tráfego de influencer, que é o influenciador, porque aí ele ouviu alguém falando, cara, porque o negócio é influenciador. Tráfego pago não funciona, o negócio é influenciador. Ele cortou o orçamento de tráfego pago, pagou uma fortuna num influenciador que custou uma fortuna, ele teve 1/4 do retorno que ele tinha quando ele fazia tráfego pago. É isso que você falou. Para que ser radical? Então, o orçamento de inovação vem para você botar o pezinho na água. Ninguém pula num mar aberto sem saber se é raso, se é fundo, se sabe nadar, se não sabe nadar, de boia, sem boia. Você tem que botar o pezinho primeiro, entender. Opa, isso aqui funciona para mim. Olha, essa água tá agradável, essa aqui não tá. Ó, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. E teste, né? MVP, não é aquela também, porque eu fiz, e aí ele volta falando, uma porcaria, não funciona o tráfico de influência, influenciador, nananana, me falaram que era e não funciona. Não. Vai aos poucos, testa qual é o perfil. E aí depois, a gente ainda até fez uma análise depois pra ele, e eu ainda brinquei com ele, eu falei assim, mas também, cara, olha o influenciador que você escolheu, abre o store dela aí agora. Porque ele é meu amigo, né? Aí eu falei, abre o store dela agora. Ele falou, por quê? Abre o store dela agora. Meu, o store dela parecia uma barra infinita e era add, um pouco da vida dela. Add. Então ele foi só mais um. Eu falei, cara, você não conectou com ninguém. Você pagou um influenciador, mas vamos olhar assim, ó. Pega 5 micro-influenciadores, a gente vai pagar muito mais barato, a gente vai pagar eles em produto, tal. Exato. Aí funcionou. Mas olha como você precisa de uma análise. Também não é uma estratégia de clique, né? Não. Clique e converte. Qual que é a taxa de conversão do influenciador? Não é assim, gente. Você tem que construir relacionamento. Por quê? Porque o comportamento... Estudar um pouquinho de comportamento de consumo também é legal, tá, galera? Fica a dica. O que funciona para um não funciona para outro, é perfil. Você tá ali com o influenciador, é uma coisa de construção, de engajamento, né? O comportamento do consumidor mudou. O que antes batia... E tudo muda, né? Hoje funciona, amanhã já mudou também. Exato. Daqui a pouco tudo... É a famosa trend. Tudo mudou. Então, assim, esteja preparado. Assim, acho que a palavra do sucesso ali é flexibilidade. Seja flexível, não seja tão rígido, né? Testa devagar, olha, esse não funcionou, vai em outro nano. E pensa sempre na estratégia. Não sai fazendo, mandando, que tem gente que é afobada, né? Pra funcionar, porque... Afobada, sem afobamento. Vamos pensar, planejar e falar o que eu quero, o que eu espero disso. Será que vai dar certo? E vamos testar. Porque tudo é teste, gente. Nada é aquela coisa de receita de bolo, faça que vai acontecer isso. Não. Porque até mesmo se fosse, a gente ia ter muito menos gerente de tráfego e a gente ia ter muito mais 1, 2, 3, 4 pessoas que quebraram o código e que fizeram funcionar. A gente sabe que hoje tem pessoas de diferentes setores, diferentes mercados, trabalhando de diferentes formas, porque a gente está usando... Pessoas estão usando tecnologia para se conectar do outro lado com pessoas. Às vezes, a vírgula que você não coloca... Dá diferença. E você fala, mas aqui não precisava ter uma vírgula. O cara do outro ponto fala, aqui precisava ter uma vírgula. Precisava ter uma vírgula. Então, essa troca que a tecnologia permite e valida e funciona e não funciona e analisa e repete, não repete, e faz e não faz, eu acho que é a parte que torna o e-commerce um ambiente tão valioso. Porque a gente para de... Eu costumo brincar. Para de brincar com o achismo, porque é isso. É a palavra proibida nos meus times. Eu acho, não. Não acha nada. Quem acha, tirou da não onde? Acha... Eu sou o cara do tirou da onde? Me traga dados. Você não com tem base dados. em quê? Né? A pergunta é com base em quê? Mas... Ou muitos, né? Muitos. Muitos não é número. O número vai de 0 a 9.
Muitos, aonde quer. Um professor da faculdade, uma vez, falou um negócio pra mim que me pegou assim, ó. Achar, todo mundo acha. Sabe qual é a diferença entre as pessoas que acham e as que têm certeza? A capacidade de provar. E aí isso parece muito filosófico, assim. Não. Mas sabe qual que é a diferença da capacidade de provar? Às vezes tá muito em mostrar um relatório, mas às vezes você tem uma ideia muito boa. E você acha que ela vai dar certo. Você precisa pivotar aquela ideia. Você precisa fazer ela andar. Você precisa fazer ela funcionar. MVP, aí, né? Não exato. vai pegar o investimento da sua vida. E falar, Agora, eureka. Não. Vai devagar, sem ansiedade. Exato. E aí, Luísa, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que vão virar 3, mas pra você, 3 pontos principais pra quem tá ouvindo a gente que tem que olhar pra pensar que o CRM é um aliado nesse momento de transformação digital. Total. Transformação digital, você vai utilizar e vai mudar aquilo que você fazia, aprimorar e escalar. Então, você precisa de tecnologia para fazer isso. O CRM, você tem a sua base de clientes, você tem a sua base de leads. Estude, olhe para dentro de casa, porque é muito mais barato você trabalhar com o cara que você já investiu lá atrás para trazer. Teve um custo, né? O CAC já ali. teve o CAC, então você já teve um custo de aquisição, né? CAC, custo de aquisição. E aí você vai potencializar aquele cara que está lá dentro para que ele tenha recompra, que ele engaje contigo, para que ele tenha uma boa experiência. Aí vem aquele monte de atividades para você fazer, para você trabalhar esse seu cliente. No final do dia, qual que é o objetivo? Por que o CRM é tão importante? Respondendo de forma simples, Ed. Você está com o seu cliente dentro de casa, é muito mais barato você fazer uma revenda para esse cara do que você fazer uma venda para um cara novo. Sim. É muito mais barato, acho que é a palavra. Acho que não é que é mais barato. Eu costumo fazer a conta, aí a gente volta pra boa e velha Né? matemática, porque a gente falou do CAC. O CAC, ele entra lá naquela parte do DRE, do planejamento, de você pegar tudo que você gasta pra trazer o cara. Só que aí uma continha de matemática que talvez eu quebre a mente de muita gente em casa. O teu CAC, ele é baseado na quantidade de vezes que você vendeu para aquele cliente. Uhum. Então, se o seu CAC pode, digamos que você vende um produto de 100 e o seu CAC daquele produto é 10. Então, para vender um produto de 100 reais, eu gasto 10. Olha, tá uma proporção boa. Legal. Uhum. Se você vendeu 2 vezes para aquele cliente, para trazer aquele cliente, o CAC que era 10 virou 5. Metade. Você vendeu 3, já virou 3,3. Você vendeu 4, virou 2,50. Então, você vai diluindo. Quanto mais você vai fidelizando o teu cliente... E, consequentemente, o teu lucro vai aumentando para cada uma das vendas. Porque se você projeta lá no seu DRE... Lembra que o seu custo de venda? Que o seu lucro vai ser baseado nesse custo aqui, X, Y, Z, XPTO... Toda vez que você vende mais uma vez para aquele cliente, esse custo lá na ponta está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, se você tem um cliente que comprou de você 3 vezes, é ótimo. Se você tem 10 clientes que compraram de você 3 vezes... Mais vezes. E aí, de novo, a gente vai para o exponencial. E vai multiplicando. Exato. Então, assim, engaje com o seu cliente, entenda o seu cliente, o que ele precisa fazer. Outra coisa que é muito importante no CRM. O teu cliente é uma fonte de informação riquíssima para você tomar a decisão, para você observar, para você entender, para ver o que é melhor, onde você pode fazer testes mais baratos, né? Onde ele vai estar mais aberto a te ouvir, a te aceitar, a te entender. Então, eu estou falando aqui, fazer uma pesquisa CSAT, eu vou entender os comportamentos do meu cliente, eu vou me relacionar com o meu cliente. Tem cliente que liga e quer conversar, e quer não sei o quê. Eu mesmo já... E outra coisa, né? Sou dono, não falo com o meu cliente. Querido. Você é o que deveria ser o mais, é o cara mais acessível. Mais acessível, porque você é o dono do negócio, você tem aquele amor pelo seu negócio e você vai ter sacadas, insights muito importantes quando você tiver acesso aos seus clientes, né? E ele traz informações muito importantes. Então, não tem pedestal, tá, Xará? Não tem pedestal, desce daí. Aceita que você... Aceita. Eu costumo brincar. Tirando o dono, todo mundo tá lá pelo salário. O dono é quem tem que estar lá porque gosta. Exato. Então, se você gosta, amigo, faz o que você gosta. Vai lá, vai pra operação, vai pro meio da guerra, vai pra onde tem que estar. Entendeu? Você vai ver como você vai ter muito mais sucesso, ter muito mais insights, porque às vezes, né,
você deixa teu time só tendo acesso, a coisa vira um telefone sem fio e chega uma informação muito mais curta em você. Às vezes você indo por lá para E acesso... a solução estava lá na primeira vez que alguém falou. Exato. É que não chegou a bola redonda para você. Ela veio perdendo camadas até chegar a você. Então, assim, bacana ser acessível, ir lá, entender, conversar, porque senão às vezes tem, né? Infelizmente, e não é por mal que o time faz isso, pelo amor de Deus, tá? Não tô falando que o time só nega informação, sabota, não tem nada disso, não vamos viajar. Eu tô falando que é importante a gente ir direto na fonte, porque a interpretação que a gente vai ter nesse caminho é diferente do que passar por várias pessoas, né? Vai perdendo um pouco da fidelidade do dado. E eu ainda vou até fazer um complemento que eu acho super valioso, que se conecta muito também dentro de tudo isso do CRM, porque a partir do momento que você entende quem que é o seu cliente, entende o comportamento de compra, entende a tendência de compra dele. Pô, eu vou fazer uma promoção aqui só para quem compra em época promocional. Por que você vai falar de promoção com o cara que compra com você todo mês no preço cheio, Exato. Que não tá nem aí, Aí ele vem gosta do teu produto. análise. Aí você olha, esse cara aqui compra de mim todo mês. Esse cara aqui só compra de mim quando eu faço uma promoção de 30% ou mais. Você vai gastar disparo com esse cara, meu? Não vai. Você vai colocar ele só numa comunicação específica. Fora no impacto psicológico que isso dá no desgaste, né? Porque você olha assim, nossa, minha taxa de abertura tá pequena, nossa, eu tô vendendo pouco, tô falando com tanta gente, vai dando um... Vai dando um desgaste. Um desgaste, assim, e você não. Na verdade, você não tá tendo a comunicação assertiva com quem você deveria ter ou está gastando energia com quem você não deveria gastar. E aí, eu ainda vou colocar a cereja do bolo para muita gente que fica em casa e acredita que só o tráfego pago vai salvar a vida dele. Gente, sabe o que dá para fazer também? Você usando um CRM de qualidade que te ajuda, você pode selecionar um público que você já validou lá dentro do CRM, baixar essa planilha, subir no teu meta e falar, quero públicos próximos a esse. Já tá lá. É um dado seu. E é um dado seu que nem o meta tem, que ninguém tem. Porque é um comportamento dentro da sua casa, dentro da sua plataforma. É o lookalike. Então, você pega aquele público que você já validou, que sabe que é o seu cliente VIP, que é o cara que, tipo, compra todo mês, compra alto, compra bem, nunca te deu um problema. Ed, mas eu contratei uma agência para fazer isso, e o menino que tá fazendo, tem um menino lá que diz que faz, e eu não entendo nada disso. Então, entenda. Você vai lá no YouTube agora, querido. Você já tá aqui assistindo a gente? Como funciona campanhas de lookalike ou campanha de públicos semelhantes no Meta. Vai vir uns 20 vídeos de uns caras que vão te explicar o que é isso. Procura o da criança mais jovem possível. De preferência, Ele vai falar uma linguagem que não é tecnês pra você. Procura um menino de 12 anos. Provavelmente o microfone dele vai ser ruim, mas a explicação dele vai ser muito boa. Pronto, resolvido o problema. Você vai saber que existe fazer publicação, tá para até sanar as curiosidades, pegar o seu público lá, que já compra com você, e publicar para pessoas que parecem que têm um comportamento parecido com ele no Meta. Sensacional, simples assim. Simples assim. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei se eu respondi, Ed, até desculpa. E quando você fala assim, qual que é a importância do CRM? Às vezes eu sou muito direta, né? Porque eu sou uma pessoa muito... Mas eu acho que é isso. Não adianta eu querer romantizar, né? Às vezes, porque CRM é maravilhoso, CRM isso, CRM... Eu gosto de ser prático. Eu odeio gente que não responde... Fica, nananá. É economizar dinheiro, xará. É simples assim, duro e direto assim. E para quem talvez chegou até aqui e ainda não tá sabendo o que é um CRM, eu tenho uma explicação que eu duvido que depois de ouvir essa, você não vai saber. Porque todo mundo já viu um CRM na vida. Só não tem certeza. Porque todo mundo já foi pra escola, todo mundo já foi pra direção porque fez alguma coisa errada. E chegava lá, tinha aquele armário de ferro gigante, com um monte de pasta, com o nome de cada um dos alunos. E dentro dessas pastas tinha suas notas, seu comportamento, suas ocorrências, suas faltas, tudo o que aconteceu com você dentro do ambiente escola. Bem-vindo a um CRM analógico. É isso. Não é? Adorei. Se você tá em casa e tá pensando, pra que eu preciso de um CRM? Porque você vai ter na ponta da sua mão ali, nos seus dedos, dados como a diretora da sua escola tinha. Quando ela ia te dar uma bronca, ela puxava aquela pasta e ela sabia o dia que você não foi, o dia que você brigou com o outro aluno, o dia que você tirou uma nota boa, o dia que você fez uma nota melhor. E aí o que ela vai fazer com você é baseado nesses dados, né? Bem-vindo. Mesma coisa. Adorei não essa analogia. Não é? Adorei. Porque eu acho que não adianta nada a gente falar sobre toda essa importância se você vê até agora e não sabia o que é CRM,
Pronto. Tá explicado. Resolvido. Agora você entende o porquê que ele é tão importante. Por que que ele te traz tantos dados? Por que que ele te traz tantos insights? Por que que ele é o seu melhor companheiro dentro da aventura no mercado digital? Quer um exemplo simples para Por você aí favor. de casa, né? Mas do que tá falando? Tá. A gente tá agora entrando na primavera, Sim. né? E aí você tem, sei lá, um vestido floral que tá na sua coleção agora, tá? Para quem da sua base você vai ofertar esse vestido que tem o perfil de compra desse vestido? Você vai lá no CRM, na Edrone, e fala todo mundo que comprou Vestidos. há 12 meses atrás, ou do período do X a Y, que Dentro comprou dessa categoria. dentro dessa categoria ou a subcategoria vestidos florais. Pronto. Se a pessoa comprou o vestido floral de você ano passado, a probabilidade dela comprar e renovar o guarda-roupa hoje, essa primavera, é muito maior do que Exato. você dar tiro de querer pescar de rede, né? Eu falo que, assim, existem momentos que você dá tiro de bazuca. E o problema de dar tiro de bazuca é que vai pegar em muita gente. Só que é o tamanho do estrago que você pode causar. E outra coisa é dar um tiro de sniper. É aquele que você fica horas olhando e pensando, em quem que eu vou mirar? Porque a hora que você dá o tiro é uma só. Não precisa. É uma só. Então, uma boa estratégia pode ter um tiro de bazuca vez ou outro. Mas o melhor daquela estratégia vai ser quando você conseguir snipar o teu público, saber quem que é o target perfeito, né? A gente fala um monte de termos em inglês, que mas é reposição, verdade. então? E produto que você tem reposição, que você sabe que aquilo vai desgastar e que ele vai precisar de outro? Sim, nossa. Aí a gente entra até no modelo de venda preditiva, que é onde está a provavelmente. bolsa de dinheiro do e-commerce, tá? Quer ver onde eu compro tênis? Eu não recebo e-mail de todo mundo. Tem loja que eu comprei que eu falo, por que não me lembraram? Porque todo começo de ano eu compro tênis para os meus filhos, nas férias, porque eles, né, jogam bola, consomem, né? Que eu falo que eles comem sapato. Chega no meio do ano, compro outro tênis para ir, né? Porque eles vão desgastando. Por que a loja que eu comprei o tênis não me mandou, né? Tirando as grandes que mandam, óbvio. A pequena não falou, Luiz, o Pietro tá precisando de tênis? Por que nunca perguntaram o nome do meu filho? Não, e aí a gente tem um exemplo que eu acho que é muito valioso, que dá para conectar muito. A gente está num momento do mercado onde o terceiro maior mercado do mundo é health and beauty. A gente está falando de saúde, a gente está falando de beleza. E aí, pô, não preciso citar nenhuma marca aqui, porque quando eu falar em whey, todo mundo vai pensar em alguma marca. Cada um com a sua de preferência. Mas um fator importante sobre o whey, ele está dentro do eixo de health and beauty, que é um dos maiores mercados. Legal? Legal. Sabe uma coisa que o whey tem? Prazo de validade e tempo de consumo. Normalmente, para qualquer um que faz consumo de whey, é em torno de 30 a 60 dias. Se a pessoa toma uma dose por dia, dura 60, 30, bababá. Avaliou-se dessa maneira. Dito isso, você que tem um e-commerce que vende o tal do whey, você pode criar uma comunicação que a partir do dia 25, você já começa a falar, aí Luísa, seu whey, tá tudo bem aí? E se eu te dar um cupom de 5% pra você comprar um agora, pra não dar tempo de acabar e você já receber antes? Aí o cara, uau! Não, e não é só assim, o dia 25, tá, gente? Não é assim, porque tem gente que pode comprar no dia 15. Sim. Qual que é o barato? A automação vai te ajuda falar a ler. A partir da data, né? Eu tinha um cliente que trabalhava com uma ferramenta, até falando de aniversário, né? É 30 dias a partir da data da compra. Olha que top! Sem ter que fazer isso na mão. Um por um, gente. Não, você vai lá na Edrone, coloca lá, a partir da data da compra do produto X e desce no detalhe do produto. Pode ser por categoria, por tipo de produto, até o nível do SKU. O cara comprou whey de chocolate, sei lá, se não toma whey, deve ser de chocolate. Vai lá e o cara manda um e-mail daqui 30 dias. Oi, Ed, personaliza com o nome do cliente, cara. Teu whey sabor tal. Chocolate já deve estar acabando. Não quer reaproveitar hoje e repor? Porra, não é legal pra caramba você falar, muito oi, mais. Ed, o seu whey de chocolate deve estar acabando? Aproveita, compra agora, que como é a sua terceira compra, você vai ganhar uma coqueteleira, que é onde você bate o whey. Aí a pessoa já fala, meu, o cara tá me lembrando. Já põe uma Ele olha, ele pensa, cara, tá meu whey tá mesmo acabando, eu não tenho a coqueteleira. Eu não, vou ter que comprar agora. Pronto. Já converteu. Isso que é a automação do CRM, gente. A gente tá dando exemplos aqui, porque senão a gente fica falando, né? Tecnês, e não fala o que é, né? Mas acho que a gente conseguiu dar exemplos muito práticos do que de fato dá pra fazer. E aí entra até... Aí agora é o momento jabá absurdo, hein, gente? Pra quem gostou de tudo isso que ouviu até agora,
e tá pensando, pô, eu preciso de um CRM ligado na minha loja. Clica no link aqui embaixo. Cria sua conta gratuita na Edrone. Porque entra esse outro ponto que é a parte que eu particularmente gosto muito. A gente confia tanto no que a gente faz que eu não tô te pedindo para testar, eu tô te dando a ferramenta. Usa. A única limitação que você vai ter é de 200 disparos e 200 SMS. Sim, a gente já dá até SMS para você testar. Então você vai poder fazer 200 recuperações de carrinho, 200 envios de newsletter, 200... Escolha dentro das mais de 35 automações que a gente já tem prontas dentro da ferramenta. Usa, valida e aí você vem contratar. E para você que está em casa pensando, nossa, do que ele está falando? Automação, disparos, faz não sei o quê. Eu não sei nada disso. Como é que eu vou aproveitar? Como é que ele vai aproveitar isso se ele não sabe de nada, Ed? Primeiro, acho que o ponto principal, dentro aqui do canal da Edrone, tem conteúdo que vai te explicar de A a Z. Tudo bem, eu não sou aquele jovem de 12 anos que vai te explicar do melhor jeito possível, mas eu faço o meu melhor, gente, eu prometo. E a gente tenta instruir tudo que é possível no nosso site. Tem 1 milhão de artigos, de blog. E, claro, você pode contratar uma pessoa especialista, como a Luísa, para te ajudar a entender toda essa jornada e te consultando em como construir uma jornada de sucesso dentro de um CRM também. Então, eu adorei essa parte, né, Edrone? Porque eu indico, às vezes, para alguns dos meus clientes, né? Porque faz sentido, viu, gente? E aí, quando você vai configurar, exemplo. O que é automação? A automação é quando você vai fazer aquele lance que eu falo, toda 30 dias depois do Whey, dispara automaticamente, né? Por isso a automação, o que eu costumo dizer você sai do e-commerce passivo para se tornar um e-commerce reativo. Para cada ação, você tem uma reação àquilo. Exato. O cara comprou, você vai reagir. 30 dias depois... O cara abandonou o carrinho, você vai reagir. O cara visualizou um produto e não fez nada, você vai reagir. Aí você em casa deve estar pensando, eu não tenho a menor ideia de como faz isso. É super fácil. Você vai lá e tá escrito automação. Clica. Ligar. Clicou, tem lá, bota a fotinha aqui. Aí tá com dúvida? Tem 2 links em cima. Uma tá assim, assista o vídeo. Aí você assiste o vídeo de 3 minutos e vê como faz. É sensacional, muito fácil. Não é legal? É muito fácil. Porque aí entra, de novo, a parte que nós, como Edrone, temos de conceito primordial. O que a Edrone quer fazer é capacitar o pequeno e o médio para competir com o gigante. Isso é muito bacana. Porque você que trabalha na área, já teve experiências para todos os lados, é isso que os gigantes fazem. Eles têm automação, eles têm um CRM e eles têm inteligência artificial ajudando a operação a funcionar. O que a Edrone faz? Ou tem lá um analista, vai lá, joguem aí no Google, vaga de analista de CRM. Ganha não sei quantos R$1.000. Eu sou pequeno, médio, não posso contratar isso agora na minha operação. Você pode ser o seu próprio analista. Faça você mesmo. E aí entra uma outra parte que eu gosto muito, e aí, de novo, vem muito na venda do peixe, mas é porque nós nos conectamos com o nosso cliente. Então, a Edrone, mesmo no plano gratuito, você tem acesso ao nosso time de suporte. E quando a gente está falando de time de suporte, não é um chat que você vai abrir e vai ter um robozinho te respondendo. Você pode até mesmo agendar uma videocall de 30 minutos e bater um papo com um dos nossos especialistas que vai te ajudar a tirar dúvidas, que vai te ajudar a como converter melhor, quais estratégias você pode usar no seu e-commerce. Então, o nosso intuito aqui é fazer o que a gente acabou de fazer durante quase 1 hora. Instruir vocês de casa a como tirar, de fato, essa pedra no caminho e fazer com que o e-commerce se torne uma máquina de vendas. Porque dá pra fazer, não dá? Dá pra fazer. Sabe outra coisa que eu gosto muito, tá? E assim, não tô puxando sardinha, não. Eu conheço muitas ferramentas, já trabalhei com ferramenta grande, que custa milhões de dinheiros, vamos dizer assim. Não dá nem pra falar moeda, dinheiros. E, cara, super difícil de mexer. Aí tinha que fazer um curso na NASA, sabe? Para você poder operar e tem que colar os HTMLs lá e nananã. Você não precisa de nada disso. Na Edrone é tudo arrasta e cola, arrasta e puxa. É muito bacana. É muito fácil, muito bacana. Então, assim, entrega tudo que a outra ferramenta grande lá que eu usava, grande fazia. Não é querendo puxar sardinha. Não, eu faço questão de dar o depoimento, porque... isso aí é só para... CRM é só para grandes e famosos. Não. Né? Pelo contrário, viu, gente? Contrário. Não vai nessa, gente. Pode me encontrar por aí, pode digitar meu nome aí, Luísa Lamarca, na internet, que vocês vão me achar fácil e eu mostro pra vocês, gente. Eu não vou recomendar coisa que não sei. Eu não estaria aqui, tá, Ed? Super. Eu tenho um brand image a zelar, mas é muito fácil, gente. Eu realmente recomendo e dá pra você mesmo fazer e disparar, é muito fácil. E por que eu fico impressionada? Porque eu sou old school, né?
Você já viu muita água passar debaixo da ponte. Muito CRM, já usei muitas plataformas e quando eu recomendo para os meus clientes, principalmente para o pequeno e para o médico, não tem assim um analista de CRM focado 100% do tempo nisso, às vezes é o EUKeep. E o EUKeep consegue trabalhar aqui numa boa. Não, e aí entra uma outra parada. Ah, então você tá falando que é só pra eu que sou sozinho, não? Não. Pela parte mais legal. Aí agora aí que eu gosto de cutucar a cabeça do cara que tá em casa. Você já tem uma equipe. Você não vai mandar ninguém embora. Eu, pelo menos, espero que ninguém seja mandado embora. Você vai especializar a sua equipe. Exato. Imagina que você tá colocando teu time todo agora pra correr um carro de Fórmula 1, bicho. Se antes eles conseguiam entregar um resultado legal, porque o seu e-commerce está funcionando até agora, alguma coisa estava acontecendo, estava sendo funcional. Você vai pegar a tua equipe agora e vai falar assim, ó, agora você não precisa mais ficar na unha mandando e-mail. Você vai programar isso aqui e você vai pegar uma semana do teu mês para fazer um planejamento de comunicação sinistro. O resto você deixa rodando e olha como sua equipe vai ter mais tempo para fazer social media, para fazer análise, para buscar novos públicos, para desenvolver novos produtos, para fazer talvez aquela atualização que seu site está precisando faz tempo e nunca dá tempo. Agora você tem. É isso. Não é? É sobre isso. Eu acho que é isso. Luísa, primeiro eu acho que eu queria agradecer 1.000 milhões assim a sua presença. Esse papo foi muito edificante. E aí eu queria te convidar o pessoal de casa a te encontrar, como você bem disse, por onde que eles conseguem te encontrar, por onde eles conseguem se conectar com você para ouvir mais do seu relato, para ouvir do seu dia a dia e, claro, para poder pegar mais insights. Bom, eu estou à disposição. Vocês podem me encontrar facilmente na internet, Luísa Lamarca. Minhas redes sociais são abertas, LinkedIn acho que é o mais fácil de me encontrar, estou aberta lá para conversar com todo mundo e estou à disposição. Se estiver necessitando de uma consultoria, dica, conselho, bate-papo, tomar cerveja, estou à disposição. Olha aí, ó. E agora, então, já que o assunto é tomar uma cerveja, queria te entregar o nosso kit Edroner, que dentro dela tem a primeira cerveja do e-commerce brasileiro. Porque a Edrone a Edrone é brasileira, é polonesa, mas com coração brasileiro. Olha só que top! Então... Será que ele tá falando sério, ué? gente? Pois olha... Será que ele tá certo? Eu acertei, hein? Ó, a primeira top. cerveja Pode da... mostrar Pode mostrar. Gente, é verdade o que ele tá falando. Olha aqui. Topíssima! Fórmula feita pela Edrone. Mas vocês estão demais, Nosso hein? CEO é mestre, além de dono da Edrone, é mestre cervejeiro. E quando a Edrone veio para o Brasil, a gente tem a cerveja na Polônia, mas aqui no Brasil ele desenvolveu uma Pilsen, que é o gosto do brasileiro, para combinar com o nosso mercado. Então nós temos a primeira cerveja do e-commerce brasileiro. E aí já fica o convite. Ela recebeu 2, tá, gente? Então já manda uma mensagem para ela, marca de tomar uma cerveja e já pede para tomar uma cerveja da Edrone. Fechado? Obrigada Luísa, do presente. muito obrigado pela sua presença. Já fica aí o convite super feito para você retornar quando a gente tiver aí uma outra agenda. Espero a gente se conversar muito mais. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Todos os nossos links estão disponíveis aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, não perde tempo, deixa um comentário e a gente vai fazer o possível para responder todo mundo. No mais, eu agradeço e até mais. Tchau, tchau! Até mais, gente.